Ok, boa tarde. Eu sou Gabriel Brunelli. Eu autorizo a gravação e a disponibilização da apresentação no YouTube. Eu sou orientado do professor Marcelo e vou falar um pouco sobre desenvolvimento de jogos em Python, né, da interface até as mecânicas. Bem, nessa apresentação eu vou abordar algumas bibliotecas de interface gráfica para Python, algumas mecânicas que podem auxiliar durante o desenvolvimento de um jogo em Python, exemplificar e comentar sobre o projeto meu e do André Boneto. Algumas das bibliotecas de interface gráfica para o usuário, ou Graphic User Interface em inglês, né, para a linguagem Python, são o tkinter, PyQt ou PyQt, PyGTK e Pygame. O tkinter é uma biblioteca padrão do Python, ele já vem na instalação básica do Python, e suas vantagens são que ele tem uma grande portabilidade, porque como ele já vem incluso dentro das bibliotecas padrões do Python, não há necessidade de instalar uma nova biblioteca, então ele vai executar direto em qualquer sistema operacional, que possui o Python, né, no caso. Ele possui um fácil aprendizado, pois ele possui uma API simples e fácil de aprender e usar, e também ele possui uma documentação bem extensa e detalhada. Porém, ele tem algumas desvantagens, sendo a falta de alguns componentes importantes, ou, por exemplo, o Combo Box. Também a questão da aparência dele é bem pobre em questão, por causa que ele é travado em relação ao sistema operacional. É a aparência básica do sistema operacional que ele está rodando. Ele não consegue utilizar nenhum CSS ou XML por cima. E também a questão da performance. Ele tem uma performance bem baixa, podendo causar alguns delays e bugs, né, às vezes. Aí também agora temos o PyQt, ou PyQt, que é um empacotador ou wrapper para Python da biblioteca Qt, que é um framework multiplataforma para desenvolvimento de interfaces gráficas, que inicialmente foi desenvolvida para C++ e depois traduzida para várias outras linguagens. As suas principais características são o seu desempenho, porque a biblioteca Qt já foi construída com o desempenho em mente. Então, o PyQt ele só herdou essa característica. Ele também possui um fácil aprendizado, pois também tem uma documentação bem detalhada e extensa. Porém, ele está disponível em C++. Porém, a tradução para Python é até fácil de fazer e também algumas documentações não oficiais também estão presentes para Python. Ele possui uma API bastante rica e coerente e uma IDE muito bem desenvolvida, né, possibilitando a criação de várias interfaces bem detalhadas. A IDE principal dele é a Qt Designer. E por fim, ele também possui a alta portabilidade, já que a biblioteca Qt foi desenvolvida com suporte para diversos sistemas operacionais. Também temos o PyGTK, que é um empacotador do Python para Python da biblioteca GTK, que é um toolkit multiplataforma para a criação de interfaces gráficas desenvolvido para o Linux, se não me engano. Suas principais características são a sua grande portabilidade para diversos sistemas operacionais. Ele possui sistema CSS, podendo assim dar uma grande mudança em aparência para a interface. Ele possui um ótimo desempenho e também possui uma API eficiente e uma IDE bem desenvolvida. E também temos o Pygame, que é um conjunto de bibliotecas usado para a simplificação do desenvolvimento de jogos em Python, porém ele não é direcionado completamente para a interface gráfica. Ele é desenvolvido para desenvolver jogos simples de resolução baixa em Python. Em caso usar uma resolução muito alta, o Pygame ele acaba tendo
problemas de desempenho. Então, ele pode ser utilizado para criar as interfaces mais simples dos jogos. Por exemplo, um menu de pause, por exemplo, que eu usei aqui na esquerda, né? Um exemplo para o Cartea, que é o jogo que eu estou desenvolvendo, que é um pause, aí ele pode voltar a jogar ou sair. Aí também, agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura do código, né? Que isso é uma coisa que eu estou vendo bastante agora, que eu estou desenvolvendo o jogo do zero. Ter uma estrutura de código bem estruturada, bem organizada, facilita muito a questão da manutenção e futuras alterações que serão feitas no jogo. Por exemplo, eu estou utilizando bastante as classes em Python para conseguir separar cada interação que eu vou fazer em uma classe e um arquivo, no caso. Por exemplo, ali que eu coloquei, tem um arquivo .py que vai gerenciar apenas os dados de arquivo, vai gravar, ler dados de arquivo. Tem uma classe que vai cuidar apenas do background do jogo, uma que vai cuidar da lógica do jogo e conseguir ficar mais fácil depois de tô tendo problema apenas na leitura de arquivo. Eu não preciso procurar dentro de um código com 2.000 linhas, tudo no mesmo código, sem muito. Tudo bem que pode ter a questão de comentários, mas fica mais fácil com uma organização bem feita com classes dentro de Python. Aí, um exemplo de um jogo nós encontramos, né, e durante a pesquisa, foi o Mosquito Killer, se não me engano é o nome, que é feito por Sérgio Canu. Ele utiliza o Pygame e o MediaPipe, que o André apresentou. E como que ele funciona? Os mosquitos vão estar viajando de um lado para o outro da tela e a pessoa tem que posicionar a mão e fechá-la para matar o mosquito, para assim ganhar pontos. Também de vez em quando aparecem abelhas, que aí, caso ele matar uma abelha, ele perde ponto. E também agora falar um pouco sobre o nosso projeto, né? Um pouco mais sobre os jogos. O projeto do TTE é um sistema de chão interativo, como o André falou anteriormente, com 2 jogos, com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento de processamento sensorial de crianças com TEA. Eu estou desenvolvendo o Cartea, que é tem um exemplo aqui em cima, que ele tem o objetivo de estimular a concentração, atenção, coordenação motora e lateralidade do jogador. Esse jogo ele faz uso de um ambiente virtual projetado pelo TTE, que é composto de uma estrada com 3 pistas, e o jogador é representado por um carro. E a posição do jogador sobre a projeção é a posição do carro dentro do ambiente. Então, o jogador deve se mover apenas lateralmente com o objetivo de capturar ou desviar de alvos e obstáculos que são gerados em uma das pistas. Bem, e o André está desenvolvendo o Repeté. Tem aqui embaixo a imagem de representação, que tem o objetivo de estimular a memória, a atenção, concentração e sinestesia do jogador, através de repetição de sequência aleatória de figuras projetadas no chão. Ele é bem baseado no jogo Genius, né? Todo esse projeto é feito em Python com o uso das bibliotecas PyGTK para a interface gráfica do menu, né, inicial, e Pygame, e MediaPipe e OpenCV. É isso.